Eu não sei se vocês viram isso. Globo é condenada a pagar 500 mil por racismo em gravação de novela. Indenização foi concedida pela Justiça a Roberta Rodrigues, que processou a empresa por abusos nos bastidores de Nos Tempos do Imperador. E aí, gente, vocês já conhecem o Brasil, que eu conheço, né? Porque a gente já conversa sobre o país que vivemos aqui, não é mesmo? Sim. Então, vocês sabem tão bem quanto eu que para TV Globo ter sido condenada por racismo é que alguma coisa realmente séria aconteceu. E para ter sido condenada em 500 mil reais, aí é que realmente aconteceu algo. Porque a gente já viu casos explícitos de racismo em que absolutamente nada aconteceu, né? Que a justiça simplesmente fechou os olhos. E aí, então, vamos ver o que aconteceu? Boa noite, Mari Chat. Mulher, senti sua falta. Semana passada, pois é, Denise, eu também senti falta de vocês, cara. Eu também. Aí, vamos lá. Então, vamos lá para o que aconteceu neste caso aqui que gerou essa condenação para a TV Globo. E aí, gente, enfim, não vou antecipar, não. Vamos lá. A Justiça do Trabalho condenou a Globo a pagar uma indenização de 500 mil reais à atriz Roberta Rodrigues. Gente, peraí que tem um negócio apitando aqui que tá me estressando. Só um instante. Tive que sair aqui. Vamos lá, voltar. A Justiça do Trabalho condenou a Globo a pagar uma indenização de 500 mil reais à atriz Roberta Rodrigues por assédio moral e racismo institucional durante as gravações da novela Nos Tempos do Imperador. Aspas. Nunca foi uma coisa da minha cabeça, nunca, fecha aspas, comentou ela em um stories no Instagram, a Roberta Rodrigues, né? A atriz. O processo corre em segredo de justiça e ainda cabe recurso para ambas as partes. Então vamos continuar acompanhando quando sair a condenação definitiva. Vamos ver o que acontece. E vamos continuar aqui. Segundo a deliberação, as gravações do folhetim teriam sido marcadas por práticas de assédio moral e racismo institucional. A juíza ainda entendeu que o ambiente de trabalho teria adoecido Roberta, que recebeu o diagnóstico de burnout e ficou afastada por cerca de 3 meses. No processo, a Globo nega todas as acusações e acrescenta que Roberta atuou em outras produções da emissora depois da novela. O que não quer dizer nada, né, Globo? O fato de vocês terem contratado ela em outras novelas não quer dizer que o racismo não tenha acontecido. As informações foram divulgadas inicialmente pela coluna Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Tá. A ação inicialmente pedia 10 milhões de reais. Então vocês estão entendendo por que dos 500 mil, né? A ação tinha pedido 10 milhões de reais por conta dos abusos descritos, mas a justiça fixou a indenização em 5% deste valor. A Veja, a defesa da Roberta Rodrigues, formada pelos advogados Carlos Nicodemos e Cíntia Carvalho, confirmou que analisa a hipótese de recorrer do valor, já que o montante determinado não traduz uma proporcionalidade quanto à capacidade econômica da empresa Rede Globo. Trata-se de um caso que não se limita a uma perspectiva individual, mas ganha contorno para o debate sobre o racismo estrutural no meio artístico, analisa o time jurídico. A Globo não comenta processos em andamento. Né, Globo? Fica bem em silêncio. O caso veio à tona no início de 2022, quando o compliance da emissora recebeu uma denúncia com suposto caso de racismo nas gravações da novela. E aí, o compliance é um órgão
que algumas empresas têm, que ele é, em teoria, independente, né? E que ele atua para resolver, mediar questões aí de conflitos dentro do trabalho, dentro daquela empresa. Então, se você tem alguma questão de assédio moral, de assédio sexual, de conflitos no trabalho, essa reclamação vai para esse compliance e a ideia é que ele seja um órgão independente. Nunca é, né, gente? Porque quem paga a banda escolhe a música, né? Mas a ideia é essa. Enfim, continuamos. Na época, Roberta Rodrigues, Sinara Leal e Dani Ornelas, que também compunham o elenco da trama, denunciaram o diretor artístico Vinícius Coimbra por diferença de tratamento entre os artistas negros e brancos da equipe. E ele acabou demitido. A novela foi ao ar entre 2021 e 2022 e recebeu uma série de críticas por supostamente romantizar a escravidão e por uma cena em que sugeria uma espécie de racismo reverso, além da imprecisão histórica. Gente, isso é um clássico da TV Globo. Vai falar do período que houve escravização no Brasil, vai ter imprecisão histórica, vai ter pessoas negras numa situação de chacota, vai ter de tudo, sabe? Vai ter Princesa Isabel sendo tratada como uma princesa bondosa, que amava os escravizados e por isso resolveu assinar a Lei Áurea. Tudo isso já rolou na Globo, assim. Então, isso não é uma novidade. E a gente passa, né? A gente vê o tempo passar e as coisas não mudarem efetivamente. Muda na narrativa, muda na historinha, muda na coisa, mas no conteúdo mesmo, continua fazendo a mesma coisa. Enfim. A autora da trama, Teresa Falcão, chegou a pedir desculpas publicamente. Gente, a pessoa vai fazer uma novela que se chama Nos Tempos do Imperador e não faz uma pesquisa mínima histórica, uma pesquisa decente, ou só faz na parte dos brancos, do imperador, do Dom Pedro, da não sei o quê, da fulana. Faz uma novela que se chama Nos Tempos do Imperador e coloca cena que induz as pessoas a achar que existe racismo reverso. Você está retratando uma sociedade onde literalmente a escravidão era o motor daquela sociedade. E a escravidão tinha apenas um critério: a cor da pele, a pessoa negra. E aí você vai colocar nessa trama uma possibilidade, um lampejo sobre racismo reverso. E aí depois você vai vir para pedir desculpa. Ai, enfim. Ó, que nem é ela, que nem é a autora, a Teresa Falcão, que é acusada de racismo aqui, tá? É o diretor. E aí a gente vai entrar um pouco mais a fundo na questão desse diretor daqui a pouco. E aí a autora chegou a pedir desculpas publicamente e uma revisora foi contratada para apontar erros históricos e imprecisões no texto. Galera. Oi, Maria, boa noite. O quão irônico é a novela ser no período da escravização. Pois é, Israel. Pois é. Porque aí eles precisavam de atores negros, né, para representar esses escravizados. E aí esses atores passam por racismo, por assédio moral. Capaz de fanfic que retratam essa época serem mais fiéis e respeitáveis. Pois é, capaz mesmo. Capaz mesmo. E, gente, Maristela, não caio nesse papinho de ai, foi um erro. Ai, nossa, é porque não tinha ninguém para revisar. Gente, isso é intencional. Isso é intencional. É a pessoa agora colocando as visões dela de mundo enquanto ela faz um retrato, aspas, de época.
eu estava assistindo o camarada Humberto Matos, que além disso é um professor, né, de história, historiador. E aí o Humberto, ele falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou que a gente não estuda história para entender o passado, a gente estuda história para entender o presente, porque a história está sempre em disputa. E a maneira com que a gente compreende a nossa história faz com que a gente haja de uma maneira no presente. Vocês entendem isso? Então, se eu releio a história do Brasil de maneira que eu pego o período da escravização e ainda assim eu coloco um discurso de que mas pessoas brancas também sofrem com racismo, e eu coloco naquela época pessoas brancas sofrendo racismo, eu estou utilizando o meu entendimento de uma época para falar de agora, para dizer que, gente, racismo, todo mundo pode sofrer. Não é bem assim. Se uma pessoa negra tratar mal uma pessoa branca, é racismo também. Então, você larga toda a questão social e estrutural que constrói e mantém o racismo na nossa sociedade brasileira, um país que durante muitos anos proibiu que pessoas negras estudassem, proibiu que pessoas negras tivessem terras, e aí a pessoa que não estudava não podia votar, porque a pessoa que podia votar era a pessoa que podia ler, a pessoa que sabia ler. Então, por tabela, pessoas negras eram impedidas de votar, não eram cidadãs. Isso depois que a escravização acabou, tá? Em tese, em teoria. Um país onde até hoje pessoas negras são confundidas com criminosos. Você coloca esse lugar de se a pessoa negra xingar a branca, é racismo também, é igualzinho, é equivalente. E vai dizer que foi sem querer, eu cometi esse erro, que gafe horrível. Não. A pessoa sabe o que ela está fazendo quando ela faz isso. Ela está colocando a ideologia dela e o que ela quer que as pessoas pensem nesse lugar. Porque aí, depois que a cena vai pro ar, tudo bem pedir desculpa, né? Já foi. Quantas pessoas tiveram acesso a esse pedido de desculpa dela? Mas a cena, a essa novela como um todo, milhares de pessoas no país tiveram acesso. E aí, eu fui ler, né? Eu falei, nossa, depois que eu vi essa questão de a TV Globo sendo condenada por racismo, 500 mil reais, eu fui procurar e falar o que aconteceu, né? Nessa matéria tem muito pouco dizendo que houveram questões ali nos bastidores, mas nada aprofundado. E aí eu procurei com o nome da atriz, né, a Roberta Rodrigues, procurei e todas as matérias estavam muito vagas sobre, especialmente porque colocaram esse caso em segredo de justiça. E eu fico me perguntando por que esse caso está em segredo de justiça. Mas, enfim, colocaram. E aí eu fui depois pesquisar pelo nome do diretor que foi acusado de racismo. E aí eu encontrei detalhes interessantes que a gente vai ver agora. Essa é a cara do sujeito, essa é a cara da figura. Demitido da Globo, diretor tentou acordo com atrizes que o acusaram de racismo. E aí, gente, aqui está um ponto interessante, porque ele vai dizer que ele só estava tentando ajudar, que não foi bem assim, que ele está negando o que aconteceu, ao mesmo tempo em que ele tenta acordo. E aí eu fico me perguntando se você é um cara inocente,
um cara bem intencionado, e estão te acusando de algo tão grave, por que você buscou acordo? Né, Vinícius Coimbra? Vamos entender aqui? Aí a matéria estava dizendo que ele foi atrás, né, das atrizes que estavam, que no primeiro momento entraram em, em reclamação a respeito desse tratamento, né? Ele entrou em contato com elas, e aí elas não quiseram contato, entrou em contato com os advogados, e aí ele vai dizer o que aconteceu quando ele entrou em contato com o advogado delas. Ele diz assim: entretanto, durante uma conversa, houve um pedido de reparação financeira a partir deles, que estava além das minhas possibilidades. Dias depois, devolvemos uma contraproposta. Ah, olha, ele barganhando. Devolvemos uma contraproposta que julgamos proporcional à minha parcela de responsabilidade e condizente com a prática judicial brasileira no tema de dano moral. Tudo para tentar compor esse dano da relação, reconhecido por mim como existente e por eles como não intencional. Nossa contraproposta não foi aceita. E há 8 meses não temos mais contato. O diretor foi demitido sob a justificativa de assédio moral. Gente, vocês imaginam que um diretor branco foi demitido por questão de assédio moral e agora saiu a decisão de 500 mil reais de indenização. Eu só fico imaginando o que aconteceu e o volume de provas que a Roberta tem para chegar aonde chegou. Porque não é, gente, sem dúvidas, não é a palavra da Roberta contra a palavra dele. Não é a palavra das atrizes contra a palavra do diretor. Existe um volume de provas, com certeza, bem robusto para isso aqui estar acontecendo, a ponto de ele ir pedir acordo. Vamos continuar aqui. O diretor foi demitido sob a justificativa de assédio moral, uma questão trabalhista que engloba, entre outras práticas, as ofensas raciais. Coimbra foi acusado por atores negros, principalmente pelas 3 atrizes, de dar tratamentos diferentes aos negros e aos brancos, que faziam parte do elenco da novela. As atrizes alegaram que Coimbra e sua equipe tinham falas preconceituosas, que fizeram segregação entre os atores. Os documentos, inclusive, eles dividiam as pessoas entre elenco branco e elenco negro. Até camarins separados havia nos estúdios. Sobre a questão dos camarins, Coimbra se defendeu. A distribuição de camarins definitivamente não é atribuição do diretor artístico, nem a ordem de caracterização na sala de maquiagem, no refeitório, a elaboração dos diversos protocolos de segurança e outros inúmeros procedimentos que envolvem a produção de uma novela. De qualquer forma, quando os artistas me trouxeram essas queixas, levei-as aos departamentos responsáveis, especificamente sobre os camarins. O que me foi explicado na época era que o critério de distribuição se relacionava com o número de cenas que determinado artista gravava naquele dia, a dificuldade de locomoção dos figurinos e a proximidade da porta do estúdio. Sobre a política salarial da empresa, como diretor artístico, não tinha nenhum acesso. Gente, ou seja, era sobre camarins diferentes, política salarial diferente, até acesso à sala de maquiagem diferente. Gente, não é possível isso. Tudo diferente para atores brancos e negros. Gente, não é. Gente. Ele acredita que errou ao ouvir as queixas dos atores negros e criar um grupo só com eles. Gente, aqui para mim é de um cinismo, ó, sem a presença dos atores brancos para falar sobre o assunto.
aspas, para o diretor. Criei um grupo com os artistas negros e a supervisora de texto intitulado Diálogos, um canal direto para que pudessem trazer mais rapidamente qualquer problema nos bastidores ou sugestão ao texto, caso quisessem, sem nenhuma obrigação, falou. Explico isso em mensagem no grupo. Naquele momento, tentei fazer o que estava ao meu alcance, tanto na esfera do que era para minha responsabilidade, quanto do que diz respeito a terceiros. Tenho inúmeras mensagens no grupo tentando conciliar e aliviar os desconfortos, disse Coimbra. Tentei cuidar dos artistas também através da obra, para que todos fossem felizes com seus personagens. Mas hoje entendo que errei ao ter uma conversa somente com artistas negros e também ao criar um grupo com eles. O que para mim era um cuidado, para eles pode ter sido incômodo. Pedi-lhes desculpas por isso durante a novela, algumas vezes afirmou. Ai, gente, ele é tão legal. Gente, ele é tão do bem, ele é tão galera. Ele fez um grupo no WhatsApp, imagino que seja no WhatsApp, né? Não falou o aplicativo. Mas vamos lá, ele fez um grupo só com os atores negros. E foi só para ajudar, gente. Não teve nenhuma coação, não teve nenhum tratamento diferenciado. Ele só estava tentando ajudar. Por que ele foi demitido, então, gente? Por que ele mesma diz, lhes pedi desculpa por isso algumas vezes? Por que você pediu desculpa? Vinícius Coimbra, você é tão gentil, você é tão querido. Por que a Globo vai ter que pagar 500 mil reais? Foi condenada, né? Cabe recurso, mas no primeiro momento, por que a Globo foi condenada a pagar 500 mil reais se você foi apenas fofo e gentil com os atores negros? É isso, Zoe. O erro dele foi ser atencioso demais com a galera preta do elenco. Olha só, nem os atores brancos tiveram esse privilégio. Os atores brancos não precisaram ter um grupo só para eles. Eles não tinham um grupo só para eles, para conversar diretamente com o diretor, para o diretor conversar diretamente com eles, para ter aquela troca íntima, aquela coisa de, cara, eu me importo com você, você se importa comigo. Pô, deve ter sido tão bom, deve ter sido tão adequado, tão correto. Gente, um incompreendido. Na hora de ajudar os atores, separa pela cor também Mas foi querendo ajudar. Sei lá, branco precisa de ajuda, né? Gislaine, meu amor, boa noite. Que bom te ter aqui. Ano passado, quando soube dessa história, eu ouvi dizer que o diretor não chamava os atores pelos seus nomes, mas sim de escravos, tipo, escravo vai para o outro cenário. Pois é, Janete. Cara, é muito doido assim, porque se vocês forem procurar por esse caso hoje, vocês acham pouquíssimas coisas. Foi assim, completamente abafado. E até as matérias que estão falando desse caso agora, porque a condenação de 500 mil reais saiu, não sai com os detalhes sórdidos. Como esse detalhe aqui de chamar os atores não pelo nome, mas como escravo. Eu me lembro de ter lido que até a alimentação, o acesso era diferente. Acesso a camarim era diferente. A forma de tratamento ríspida e grosseira. E não falam disso mais. Literalmente segregação. E aí eles vêm com um papo de não, mas não tem nada a ver. Tem a ver com o volume de cenas, tem a ver com isso, com aquilo.
E aí, coincidentemente, todas as pessoas negras ficam de um lado, todas as pessoas brancas ficam do outro. E aí a maneira de tratar os negros e os brancos sai assim naturalmente diferenciada. Ai, pelo amor de Deus. Gente, isso é... enquanto a TV Globo tava com um papinho de igualdade e antirracismo e pipipipopopó, era isso que estava acontecendo nos bastidores. Era esse tipo de coisa. Que a Roberta ficou 3 meses afastada do trabalho por conta de problemas emocionais que esse tipo de coisa causou nela. Mas aí vamos continuar, porque o querido não parou, não. Ele não parou. Não... Gente, aqui, Vinícius Coimbra fecha com chave de ouro. Isso aqui é o puro suco do que é a branquitude no Brasil, do que é essa galera branca que acha que pode fazer qualquer coisa. Porque olha aqui para mim, ó. Vinícius Coimbra afirmou que não está respondendo a qualquer processo, porque a Roberta fez muito bem, eles fizeram muito bem, processaram a TV Globo. E se esquivou ao responder se acha que foi racista, mas ponderou sobre achar necessária uma revisão de atitudes cometidas por pessoas brancas na sociedade. Então, assim, então, Vinícius, você foi racista ao lidar com os atores negros nas gravações da novela que você dirigiu? Ai, pipipipopopó, a sociedade. Aspas para o Vinícius Coimbra. Todos nós, pessoas brancas, historicamente privilegiadas, podemos ser racistas em algum momento, mesmo sem perceber. São revisões que precisam ser feitas e atitudes conscientes e inconscientes. Vivemos num sistema de privilégios herdado da época escravagistas, que favorece as pessoas brancas em prejuízo de pessoas negras há séculos. Se você se beneficia desse sistema sem fazer nada para mudar, você está sendo racista. Gente, que ódio disso aqui. A pessoa pega um discurso de a sociedade, enquanto ela continua sendo racista, né? Então ela pega fatos reais. Nossa sociedade é racista desde a colonização do Brasil até os dias de hoje, mas aí ele pega essa questão histórica para se desvencilhar do racismo dele, para não falar que ele foi racista. E para mim isso aqui me dá mais raiva, porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que racismo é. Se para ele, o que ele está fazendo quando ele responde isso aqui é fazendo bonito, é se desvencilhando, para mim, o que ele está fazendo é demonstrar de forma muito clara que ele sabe o que racismo é, ele sabe o quão grave é, mas ainda assim ele escolheu ter atitudes que geraram o que a gente viu: 500 mil reais de indenização para Roberto. Gente, isso aqui para mim é muita hipocrisia. Muita. É muita hipocrisia. E é o que a gente vê o tempo inteiro quando pessoas brancas são pegas no seu racismo, na sua atitude racista, é dizer: ai, é que eu nem percebi. Ai, gente, mas o racismo estrutural, institucional, histórico, colonial, escravagista brasileiro me fez chegar até aqui. E, ai, agora eu tô sendo esse babaca. Se for cavar mais, aparece mais coisa. Pois é, Eduardo, sabe por que não aparece? Porque colocaram em segredo de justiça. Por isso que não aparece mais.
Beijo, Michele. Boa noite. Que bom que você está aqui. Boa noite, pessoas cheirosas. Já deixaram um gostei nessa ilustre live? Vini, te amo. Obrigada, gente. Chegou? Deixa o like, tá? Por favor. Por favor. É, Zael, é isso. Eu tava aqui andando, gente, do nada. Esta pedra do racismo estrutural, institucional, escravagista, colonial brasileiro, vindo de 1500, me fez tropeçar e eu caí de boca num racismo de 2025, de 2020, no caso, né, 2021. Gente, quando eu vi, eu já tava lá, sendo babaca e escroto com pessoas negras. Não é que eu queria, é uma coisa mais da coisa da instituição, do racismo, da história do escravo, entendeu? Gente, gente, olha, e assim, se houver, se esse caso, né, houver recurso, tanto da parte da Roberta quanto da parte da Globo, que essa indenização aumente, tá? Que essa indenização aumente. 500 mil ainda tá pouco. Quando eu vi a manchete no primeiro momento, eu pensei, nossa, 500 mil reais, caramba. Mas quando você vê a dimensão disso aqui, com o pouco que a gente tem acesso agora, porque né, simplesmente resolveram abafar o caso, colocar em segredo de justiça, não entrar em detalhes, 500 mil ainda é pouco. Se entrarem com recurso, espero que aumente o valor. É sobre isso. Pois é, fixaram em 5% do que os advogados da Roberta pediram. E pelo que eu entendi, só a Roberta continuou com o processo até o fim, né? Porque tinham outras atrizes, mas falam só da Roberta. Então, eu imagino que só ela ficou no processo até o fim. E que ela seja muito bem recompensada por isso, porque ela foi e tem sido muito corajosa, né, gente? Porque a gente sabe o que acontece. A retaliação que vem, né? Quando você bate de frente com uma empresa como a TV Globo. O quanto que isso é pesado para uma atriz fazer sozinha, uma mulher negra ainda. E a gente está falando de uma atriz, gente. Deixa eu até voltar para a foto dela aqui. Talentosíssima, a Roberta Rodrigues, e que nunca teve o destaque merecido na TV aberta, por ser uma mulher negra, sabe? Ela merecia já uma protagonista há muito tempo. O que ela fez com a personagem Maria Vanúbia, que é maravilhosa, ela tirou leite de pedra, porque aquela novela Salve Jorge é uma porcaria, mas ela se tornou lendária naquela novela. Enfim, ela é muito boa. E ela teve muita coragem de ir até o fim nesse processo. Ela tá tendo muita coragem, assim. Então, é isso. Que dê tudo certo e que se recorrerem, que esses 500 mil reais se tornem 1 milhão, e 2 milhões e 3, sabe?